Noiva do Cordeiro, a paz do Senhor. O meu sentimento é de gratidão ao Deus dos céus pela oportunidade que tenho em estar convosco esta noite, participando de mais um culto em nosso templo central. Deus seja louvado pela vida do nosso presidente, pastor Simonieri de Moraes, pastor Samuel, que é o nosso pastor aqui do templo central. Que o Senhor Deus continue abençoando em extensivo a todos os irmãos e irmãs, a Igreja de Cristo, que está espalhada nos 4 cantos dessa terra, acompanhando essa transmissão por intermédio dos canais da nossa igreja. O meu desejo, a minha oração é que a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores, seja com a sua vida, seja com a sua família, seja com a sua casa. Eu reitero o pedido do pastor Samuel: compartilhe essa transmissão, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, porque a nossa intenção aqui esta noite é bombardearmos as nossas redes sociais com uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, acreditando que as circunstâncias, por mais adversas que sejam, não tira Deus do controle da situação. E nós acreditamos que, independente das circunstâncias, o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. E isso é ter fé, é acreditar que ainda que o mar esteja agitado, ainda que as ondas atinjam o nosso barco, nós cremos que Ele está conosco. E se Ele está conosco, nós podemos descansar na proa do barco, acreditando que Ele tem o controle de todas as coisas. Eu reconheço o cenário delicado que a nossa nação está vivendo, que o nosso mundo está vivendo. Porém, nós acreditamos que nenhuma circunstância, por mais adversa que seja, é capaz de impedir o avanço da igreja. Ainda que as portas dos templos estejam fechadas, os céus ainda estão abertos. Ainda que as portas dos templos estejam fechadas, a igreja ainda continua avançando, a igreja ainda continua de pé. Portanto, eu quero convidá-los a lermos um texto da palavra de Deus no livro dos Salmos, o salmo mais conhecido da Bíblia, o salmo de número 23. Aonde você esteja, e se você pode, por favor, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, por sua vez, o salmo 23. E nós vamos ler 2 versos, verso 1 e verso 4. Eu confesso a vocês que eu estou com essa palavra ardendo no meu coração. E eu queria chamar a sua atenção por 30 minutos apenas, para você ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida aqui esta noite. Salmo de número 23, verso 1, escrito está: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 4, escrito está: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, é incontestável a importância que há na exposição do livro dos Salmos. Quando nós estudamos a história do povo judeu, nós vamos perceber que há uma intensa conexão dos Salmos à existência do povo judeu, a tal ponto que o povo judeu chama o livro dos Salmos de Sefer Tehillim, o livro dos louvores. Dado a essa designação,
Salmos é considerado o inário da nação de Israel. Quando nós examinamos a exposição dos Salmos, nós vamos perceber que este livro está regido por alguns princípios. Entendemos que toda a construção que envolve Salmos, ela se deu durante um espaço de tempo, que envolve cerca de 900 anos. Dentro desse espaço de tempo, todos os 150 salmos que nós conhecemos foram escritos. Quando examinamos a exposição dos salmos, vamos perceber que estes 150 salmos, eles são de responsabilidade de uma diversidade de autores. Moisés, sem sombra de dúvida, foi o salmista mais antigo. Quando Moisés escreve o Salmo de número 90, cronologicamente, este é o primeiro salmo a ser escrito. Logo, se Moisés é o salmista mais antigo, Davi, sem sombra de dúvida, é o mais popular. E esta popularidade de Davi se dá pelo fato de que, dos 150 salmos, pelo menos 73 recaem sobre os ombros de Davi. É por causa disto que tradicionalmente Salmos tem sido considerado por alguns estudiosos da Bíblia e chamado de os Salmos de Davi. Pois existe um princípio este que é incontestável, de que da mesma forma que os dois livros do profeta Samuel revelam-nos a história e a biografia de Davi, Salmos revela-nos o coração e a teologia de Davi. Diante deste cenário, tendo dito isto, nós estamos diante de um dos salmos mais conhecidos, o Salmo 23. Segundo a tradição judaica, Davi escreve este salmo quando ainda exercia o simples ofício de um pequeno pastor de ovelhas. Porém, diante desse cenário tanto quanto simples, Davi vai escrever um dos salmos mais extraordinários. Logo, me lembro de um dos salmos de Davi, o Salmo 51. Ambos foram escritos pela mesma pessoa, porém, em situações totalmente distintas. Quando Davi escreve o Salmo 23, Davi é apenas um simples pastor de ovelhas. Quando Davi escreve o Salmo 51, Davi é o grande rei da nação de Israel. Parece que eu vejo, quando Davi escreve o Salmo 23, o seu contexto é um rebanho, o seu contexto são ovelhas, o seu contexto são os campos. Porém, quando ele escreve o Salmo 51, o seu contexto é um palácio, é um trono, é uma nação, é uma circunstância real. Porém, mesmo Davi escrevendo o Salmo 23, nesse contexto um tanto quanto simples, Davi vai expressar ao longo de sua trajetória uma das lições mais ricas para nós aqui esta noite. Quando ele escreve este salmo que nós conhecemos, percebemos que o propósito de Davi não era outro senão de descrever, de revelar como era, como se dá o cuidado de Deus sobre a sua vida. Diante desse cenário, Davi entende que não há uma metáfora, não há um exemplo tão claro para descrever o cuidado de Deus sobre sua vida como o cuidado de um pastor pelas suas ovelhas. Diante disso, mesmo sendo Davi um pastor de ovelhas, ele escreve este salmo não assumindo a função de um pastor, mas assumindo a função de uma ovelha. E escrevendo, Davi demonstra
que assim como o pastor cuida das suas ovelhas, Deus cuida de nós. Perceba que quando Davi inicia a construção do Salmo, Davi vai usar dois termos para descrever o governo de Deus em sua existência. O primeiro termo, ele inicia o verso chamando Deus de Senhor. Porém, Davi vai utilizar uma segunda expressão para descrever o governo de Deus em sua existência. E o segundo termo é a expressão pastor. Davi entende então que ele está debaixo do senhorio de Deus e também estar debaixo do pastoreio de Deus. Diante desse cenário, Davi, na construção do Salmo, vai nos mostrar como ocorre, vai nos revelar como se dá o cuidado de Deus em nossas vidas. Eu compartilho do mesmo sentimento que havia na igreja primitiva, no qual encontrava em cada salmo um caminho para Cristo. E quando olho para o Salmo 23, quando olho para o Salmo 22, quando olho para o Salmo 24, vamos perceber que esses três salmos é uma trilogia que envolve três aspectos do pastoreio de Cristo em nossas vidas. Três aspectos do pastoreio de Cristo em nossa existência. Perceba que no Salmo 22, Cristo é revelado como nosso bom pastor. Perceba que no Salmo 23, Cristo é revelado como nosso grande pastor. Porém, no Salmo 24, Cristo é revelado como nosso supremo pastor. Porém, esses três salmos, além de descrever-nos três facetas desse pastor, também descreve-nos três fases da obra desse pastor. Pois se no Salmo 22, ele é o bom pastor, ele é o bom pastor que está morrendo por nós. Pois o Salmo 22 é um desenho poético do Calvário. Se no Salmo 22, Cristo é o bom pastor que morre por nós, no Salmo 23, Cristo é o grande pastor que cuida de nós. Se no Salmo 23, Cristo é o grande pastor que cuida de nós, no Salmo 24, Cristo é o supremo pastor que em breve voltará para buscar as suas ovelhas. O que nós percebemos com isso é que no Salmo 22, Cristo é um bom pastor que tem uma cruz, porque está morrendo por nós. No Salmo 23, Cristo é o grande pastor que tem um cajado, porque está cuidando de nós. Porém, no Salmo 24, Cristo é o supremo pastor, que tem uma coroa, que em breve voltará para buscar as suas ovelhas. Perceba então que este é a espinha dorsal, é a ideia que rege a construção do Salmo 23, onde Davi, por sua vez, descreve-nos, revela-nos o cuidado de Deus sobre nossas vidas, o cuidado desse grande pastor sobre nossas vidas. É por causa disso que alguém um dia chegou a chamar o Salmo 23 de o hino de Davi, pelo cuidado divino em sua existência. Eu estou tentando lhe dizer que mesmo diante desse contexto caótico que assola a nossa sociedade, mesmo diante desse contexto de medo, de pânico, que assola muitas pessoas, eu vim aqui esta noite com uma palavra profética, com uma palavra de Deus para a sua vida,
aonde você estiver, saiba de uma coisa: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua família. E Davi, por ocasião da construção deste salmo, quer nos mostrar, quer nos revelar como se dá o cuidado de Deus em nossa vida. Porém, perceba, diante desse cenário, eu faço aqui 3 rápidas observações. Na literalidade do texto, ainda no verso 1, perceba, você que está com sua Bíblia aberta, você vai perceber que Davi vai usar 2 termos para descrever o governo de Deus em sua existência. Ele inicia o verso chamando